Fala pessoal, tudo bem? Muito bom dia, Júlio Miguel Neto na área. Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam bem-vindos a mais um conteúdo aqui do canal Júlio Miguel Neto. Você que está aqui pela primeira vez, seja muito bem-vindo. Você que já conhece o nosso trabalho, muito obrigado pela confiança. Deixa o like, se inscreva, acione o sino de notificação, dá aquela hypada no nosso conteúdo. Um vídeo muito especial nessa sexta-feira, dia 29 de agosto. Rapaz, sexta-feira, 29 de agosto de 2025. A gente fala muito sobre o mercado da bola e uma grande notícia. Primeiro, uma notícia um pouco tanto apreensiva e também, lógico, depois com um final feliz, aqui tudo indica. Também vamos falar sobre Vitor Hugo, meia atacante do Flamengo, por exemplo, até agora, nesse momento, 13 horas, né? O Flamengo e o Santos não se ajustaram pelo empréstimo do jogador. A janela fecha no dia 2 de setembro e, aqui tudo indica, o Flamengo não deve acertar a transferência, o empréstimo do jogador com o Santos. Porém, ainda não está com o martelo batido. Mas as negociações deram uma travada. Inclusive, os amigos do UOL trouxeram essa informação no primeiro momento. Vamos falar sobre a Arrascaeta, sobre Vitor Hugo e também sobre o estádio do Flamengo. Hoje pela manhã, o presidente Luiz Eduardo Batista, o BAP, presidente do Clube de Regatas do Flamengo, e também o prefeito da cidade, Eduardo Paes, selaram um acordo para as obras no terreno do gasômetro, que vai acontecer, irão acontecer, mas num outro prazo, num prazo determinado, o Flamengo não vai fazer loucuras, segundo falou, aspas, para o presidente Luiz Eduardo Batista, e, obviamente, não vai dificultar os cofres, os caixas do Flamengo. O Flamengo não vai acelerar o processo justamente para não poder se descapitalizar e, obviamente, ficar enfraquecido, podemos dizer assim, no seu carro-chefe, que é o futebol do clube, né? O Flamengo quer fazer tudo muito bem organizado, sem nenhum desespero. Beleza? Vamos começar então aqui esse conteúdo? Vamos lá. Vamos falar sobre Vitor Hugo. Flamengo e Santos se aproximaram de um acerto, mas nas últimas horas a negociação deu uma bela travada, né? Já com o aval do atual técnico do Santos, o Vojvoda, Flamengo e Santos estavam próximos de selar um acordo de empréstimo do meia que não vai ser utilizado pelo atual técnico do Flamengo, o Felipe Luiz. Porém, algumas outras desavenças aconteceram e o certo é que nesse primeiro momento, de novo, agora nesse segundo momento, perdão, as partes estão, podemos dizer assim, paralisadas na negociação. A gente vai dizer exatamente o que está acontecendo e acreditar aos amigos do UOL, né? A informação partiu primeiro do UOL, tá bom? Sobre o Vitor Hugo é o seguinte, o Flamengo iria emprestar o atleta por um ano, né? Tinha que ter o ok do Vojvoda, tinha que ter o ok do Vojvoda. E a informação que a gente tem é que aconteceu esse acerto. A questão só é que agora é salarial, né? O Santos quer que o Flamengo divida o salário, né? E também não quer pagar pelo empréstimo do jogador. O Flamengo topa emprestar o Vitor Hugo, só que é aquele negócio, né? Topa emprestar, mas tem que pagar pelo empréstimo, o Santos não quer pagar. A negociação, então, entre Flamengo e Santos pelo empréstimo do Vitor Hugo acabou travando. O principal obstáculo, inclusive, é o presidente do Flamengo, Luiz Eduardo Batista, que não tem pressa para fechar o negócio, né? Além disso, o BAP está exigindo garantias de pagamento por parte do Santos. Como a gente acabou de falar, tem que ter dinheiro para pagar pelo empréstimo. E o BAP quer uma garantia que o Santos não vai dar calote no Flamengo, né? A cautela se deve, por exemplo, às pendências que o Flamengo tem hoje, inclusive, com o Santos, em relação ao Thiago Maia. Então, o BAP quer uma garantia que vai receber pelo empréstimo do Vitor Hugo. Justo. O jogador já recebeu o aval do Vojvoda, o Santos, que tem o Neymar lá pagando salário astronômico, mas sempre tem dificuldades financeiras, gostaria do empréstimo sem custos. O Flamengo quer receber pelo jogador. E o Flamengo não vai dividir o salário do atleta, que é mais ou menos em torno de 250 a 300 mil reais por mês. Ou seja, o Santos teria que pagar para ter o Vitor Hugo e arcar 100% com os vencimentos. Negociação, nesse momento, estagnada, está travada, mas podemos ter alguns avanços aí, lembrando que a janela fecha no dia 2 de setembro. Beleza? Saindo do Vitor Hugo, vamos falar sobre o estádio, cara. Notícia importante, né? Hoje o Flamengo deu podemos dizer assim, um passo importante no marco da sua história do Flamengo, né? Que é a situação do estádio no terreno do gasômetro, aqui no Rio de Janeiro, no centro do Rio de Janeiro, né? Naquela cidade portuária. O Flamengo e a Prefeitura entraram em acordo com a construção do estádio próprio do terreno do gasômetro. A boa notícia é que o projeto está confirmado. A novidade é que o prazo foi estendido. As obras vão demorar um pouco mais, mas irão acontecer. O acordo está fechado, mas, de fato, hoje pela manhã, Luiz Eduardo Batista, o BAP, e Eduardo Paes, prefeito do Rio de Janeiro, também junto com o Pedro Paulo, né, ele que é
deputado, estavam alinhados para resolver essa situação e está resolvido, né? Então, tem essas questões todas. O Flamengo, de fato, vai fazer o estádio, vai construir o seu estádio próprio, mas o BAP deixou claro que o Flamengo não vai cometer loucuras, não vai chegar e descapitalizar totalmente os seus cofres, deixar de ser um time competitivo e forte nas competições, principalmente no carro-chefe, que é o futebol masculino, o futebol profissional do Flamengo, para ter o seu sonho realizado. Esse sonho vai acontecer, o sonho vai virar realidade, mas segundo o presidente, inclusive ele fala no vídeo postado pelo atual prefeito, que o Flamengo vai manter com o seu projeto de estádio próprio, mas não vai fazer nenhuma loucura, nenhuma aberração, até porque o Flamengo tem um ótimo contrato hoje com o estádio do Maracanã, do qual tem 20 anos ainda de concessão ao lado do Fluminense. Então, o Flamengo vai ter 2 estádios. Para quem disse que o Flamengo não tinha estádio, o Flamengo vai ter o seu estádio próprio e ainda ao lado do Fluminense, podemos dizer assim, a sociedade esportiva, né? A sociedade esportiva não é o Palmeiras. O Flamengo vai ter essa sociedade esportiva com o Fluminense, ou seja, o Flamengo é administrador esportivo do Maracanã quando tiver jogos e dias de eventos, tanto de Flamengo quanto do Fluminense, né? Ou seja, o Flamengo vai ter a administração do estádio por esse período, além, em contrapartida, juntos, simultaneamente, a inicialização das obras do terreno do gasômetro do estádio próprio do Flamengo. As datas ainda não estão estipuladas e previstas quando irão acontecer, mas hoje o acordo foi selado, com o terreno comprado, sem chance de voltar atrás, mas o Flamengo já deixou claro que o prazo estipulado inicialmente pela antiga gestão, mais precisamente pelo antigo presidente do Flamengo, ex-presidente do Flamengo, Rodolfo Landim, não será em setembro, outubro, novembro de 2029. Longe disso, a tendência é que isso aconteça pelo menos por mais 2, 3 anos a mais, ou seja, o Flamengo deve ter o seu estádio próprio, construído, erguido, para 2031, 2032. Essa é a tendência de corte mínimo. Enfim, vamos aguardar. O próprio prefeito diz também no vídeo que para realmente construir um estádio não é tão rápido, não é tão simples, mas o importante é que a parte burocrática está resolvida. Então, questão de tempo, esperar um pouquinho mais, 1, 2 anos aí, e o torcedor do Flamengo vai poder falar que tem o seu estádio próprio, e aí vai acabar, né? Em qualquer tipo de meme, né? Mas não tem estádio, não sei o que, acabou isso, né? Vai acabar isso. Então, o BAP, junto, hoje o atual presidente do Flamengo, junto com o atual prefeito do Rio, Eduardo Paz, parece que está indo na governo também, né? Vai tentar o governo do Rio, solucionando esse grande problema. Tá bom? Então, ótima informação para a torcida do Flamengo. E a outra é uma informação, a princípio, exclusiva aqui do canal Júlio Miguel Neto. Ninguém postou. A gente vai colocar nas redes sociais, tanto no Instagram quanto no X. E aqui no YouTube, eu peço para você deixar o like, se inscrever, acionar o sino de notificação. É muito importante. Jorge André Arrascaeta. Com o mercado, a janela se fechando para o dia 2 de setembro, a Arrascaeta recebeu muitas sondagens do futebol do mundo árabe. A gente conversou com pessoas ligadas ao atleta e também ao clube que não revelaram, mas, pelo que a gente apurou, uma dessas equipes era também o Al Hilal, de Jorge Jesus, e o Al Nassr chegou também, assim como alguns anos atrás, consultar a situação do meia. Ele tem contrato com o Flamengo até dezembro de 2026, vive uma ótima fase novamente, fisicamente está muito bem, como não vinha há muito tempo, vice-artilheiro do Campeonato Brasileiro, faz um brasileiro de fato muito bom e volta a ser decisivo, inclusive na Libertadores. A Arrascaeta vive um momento mágico, novamente no Flamengo, principalmente com a chegada de reforços de jogadores com muito talento no meio campo, que potencializam o seu momento, e deixou claro que nessa situação, nesse primeiro cenário, não quer sair do Flamengo. Olha isso. Ele tem contrato até dezembro de 26. Ou seja, no meio do ano que vem, daqui a um ano exatamente, ele pode assinar um pré-contrato com qualquer outro clube, ou então em janeiro, ele recebendo uma grande proposta, ele também pode sentar para conversar com a diretoria do Flamengo. José Boto e Eduardo Batista, né, Luiz Eduardo Batista, o BAP, sabendo que a situação clínica do Arrascaeta não era tão favorável no início do ano, inclusive depois da derrota para o Central Córdoba na Libertadores por 2-1, muito se questionava a parte física dele, a Arrascaeta deu a volta por cima e a tendência é que o Flamengo volte a conversar por renovação. Ele tinha uma promessa da antiga gestão, de Rodolfo Landim, Marcos Braz e também o Duncha, aquela galera toda que comandava, né? Ali o Spindle comandava o Flamengo, de renovar o seu vínculo no início de 25, o que não aconteceu. Boto e BAP seguraram e colocaram para o ano que vem, fevereiro e março, tratar a renovação do jogador. Com sondagem no mundo árabe, um bom momento do atleta e principalmente com a solicitação do Felipe Luiz,
O treinador, ele tem vínculo com o Flamengo até 25, também negocia a sua renovação, deve renovar o seu vínculo com o Flamengo por mais um ano. O treinador não quer perder o Arrascaeta nesse projeto, caso realmente renove com o rubro-negro carioca. Então, as partes voltaram a se comunicar. Essa é a grande informação. Tanto por parte do Flamengo, o José Boto, o presidente Luiz Eduardo Batista, como também o próprio Arrascaeta, que não quis falar muito sobre renovação contratual, né, quando ele foi entrevistado e perguntado sobre, inclusive, o ex-chefe do departamento médico do Flamengo, José Luiz Runco, né, quando foi perguntado sobre o seu companheiro de equipe, o Nico Della Cruz, ele não quis falar sobre o profissional e também não quis falar sobre renovação. Ficou até meio arredio na última coletiva que ele deu lá no CT Jorge Elal, no Ninho do Urubu, né, no auditório Vitorino Chamon. Ele não quis falar sobre o tema, mas as coisas, depois dessa oratória do Arrascaeta, as partes voltaram a conversar, voltaram a dialogar, parece que estão começando a falar a mesma letra, as mesmas palavras e as mesmas línguas, e a situação é que a gente teve acesso, o Flamengo vai pleitear uma renovação de 4 anos de contrato com o uruguaio. 4 anos, não 5, 4 anos, o contrato do uruguaio, que pode ser firmado o seu novo vínculo a partir de janeiro de 26. Então, a Arrascaeta, depois de alguns jogadores ser colocado como prioridade, né, renovação do Pulgar, renovação do Varela, teve também a situação de contratações, o Flamengo vai alinhar essa renovação com a Arrascaeta logo nos primeiros dias do ano de 2026. Essa é a tendência. Então, informação exclusiva, Flamengo e Arrascaeta, staff da Arrascaeta, voltaram a conversar, parece que estão se ajustando, parando as arestas, e o uruguaio deve permanecer, para desespero dos antes, mais 4 anos no Flamengo. Então, essa é uma informação exclusiva aqui do canal Júlio Miguel Neto, em conjunto com a Rubro-News TV. Arrascaeta e Flamengo voltam a conversar sobre a sua renovação contratual. O uruguaio quer permanecer no Flamengo, o ídolo histórico do Flamengo, ele está no clube desde 2019, pode ficar mais 4 anos no Flamengo e tem recusado propostas milionárias, até mesmo questões salariais do mundo árabe. É isso. O Flamengo tem ciência também dessa sondagem. Tá bom? Daniel Fonseca, que é o empresário do Arrascaeta, ex-jogador da seleção do Uruguai, lá jogava muita bola, atacante Daniel Fonseca. Beleza? Então é isso, informação exclusiva. Não esqueça de deixar o hype, se inscreva, acione o sininho de notificação, muita coisa para a gente poder pontuar ao longo do dia. Falamos sobre o estádio, Vitor Hugo e essa grande informação do Arrasca. Sondado pelo mundo árabe, jogador da preferência para ficar no Flamengo, vive uma grande fase e as partes voltam a conversar sobre uma renovação. Janeiro de 2026, o Flamengo deve estar alinhando por mais 4 anos a manutenção do número 10 da Gávea. Beleza? Então é isso, muito obrigado. Comenta aqui o que você achou do vídeo. Tem que estar certo? É um bom período? 4 anos é bom de renovar com a Arrascaeta? Vai ter aumento salarial. Vitor Hugo, o Flamengo tem que emprestar? Tem que fazer jogo duro? Não tem que esse negócio de dividir salário, nem prestar de graça? E o seu estádio, gostou da notícia? Que vídeo, hein? Deixa o like aí, dá essa moral para a gente ter cada vez mais notificações e reconhecimento aqui do YouTube. Forte abraço, tamo junto, uma boa tarde a todos, ótima sexta-feira, a gente pode voltar a qualquer momento no canal Júlio Miguel Neto. Valeu, fui!